E aí galera, eu sou o professor Kleber Guedes de Português e Redação e essa semana, como nós estamos na nossa semana de prova, a semana de resolução dos nossos TDs, essa aula ela vai ser destinada para uma revisão sobre o conteúdo que foi estudado no bimestre e também para a orientação, certo, de como que você deve responder o seu TD. Então essa aula você vai usar ela para revisar o assunto de prova e responder o seu TD, o seu trabalho do bimestre, beleza? Bom, então vamos lá, a gente está na semana de revisão, da aula de português. Vocês agora vão responder o TD de abril, certo? Então usem essa aula revisional, a gente vai revisar o conteúdo de prova, que é pronomes, certo? Para que vocês possam responder o TD. O conteúdo de hoje é gramática pronomes, então a aula de hoje vai ser sobre a classe gramatical variável pronome. Como a gente sabe, existem 10 classes de palavras na língua portuguesa, tá bom? É um assunto que está referente à morfologia, certo? Então, na sua gramática, você encontra esse conteúdo no dia, e depois você vai em classes de palavras, e em seguida você vai encontrar o pronome, que é uma classe gramatical variável. Definição dos pronomes. Primeiro nós vamos identificar o conceito de pronome. Vamos começar aqui com um texto, com analogia. Ó. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, a formiga devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, a formiga escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, a pomba arrancou uma folha da árvore e deixou a folha cair no rio, perto da formiga. E a formiga pôde subir na folha e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros. O caçador de pássaros se escondia atrás de uma árvore com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, a formiga correu até o caçador e mordeu o calcanhar do caçador. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, a pomba arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Uma boa ação se paga com outra. Essa foi uma fábula de Esopo. Agora a gente também tem uma história em quadrinho. Mãe, um cachorro me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Kelvin, se você não carregasse esse tigre para todo canto, para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. E o garoto responde: não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele ainda pior. Ora, todos os textos que a gente leu, eles são compostos também por pronomes. Então, os pronomes eles estão presentes em todos os textos que a gente lê, eles estão presentes na nossa fala, eles fazem parte do nosso idioma, é uma das classes gramaticais que nós mais utilizamos, mesmo sem saber. Então, primeiro vamos para o conceito de pronome. Pronome é a classe de palavra que substitui ou acompanha um substantivo. São importantes elementos coesivos porque retomam partes substituindo substantivos e expressões, evitando sua repetição desnecessária. Também são fundamentais para o sentido, coerência do texto, pois dão informações importantes ao leitor, sendo usados para se referir a ele, indicar as pessoas, expressar quantidade, localizar seres, objetos e entre outras coisas mais. Então, o pronome serve para isso tudo. Vamos ver a classificação dos pronomes. Então, dependendo do ponto de vista, segundo o qual ele é analisado. Definição de pronome. Nós temos a definição morfológica, sintática e semântica do pronome. Primeiro vamos para a definição morfológica.
variável e flexiona-se em gênero, número e grau. Quando a gente fala em morfológico, a gente está falando da divisão das classes gramaticais, né? O pronome ele sofre flexão de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, de grau, pode ser aumentativo, diminutivo, tá bom? Existe também a definição sintática do pronome, ou seja, nessa situação, o pronome ele é acessório dos substantivos, ele vem acompanhando, né? E tem a definição do pronome semântica, substitui ou retoma um substantivo. Então, são 3 situações em que a gente pode analisar os pronomes. Olha, nós temos os pronomes pessoais, de tratamento, indefinidos, demonstrativos, possessivos e interrogativos. Os pronomes pessoais substituem os substantivos e representam as pessoas do discurso, indicando quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Nós temos aqui uma situação onde a garota diz: eu não valho nada. Perceba que o pronome é o eu. Ela está referindo-se a ela própria, tá bom? Então, é uma situação de pronome pessoal. Para quem não lembra, os pronomes pessoais, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, são aqueles pronomes do caso reto que a gente usa, por exemplo, para conjugar os verbos. Para exemplificar ainda mais, nós temos aqui o quadro dos pronomes pessoais. Nós temos aí os pronomes retos e oblíquos. Eles são divididos em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e em primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeiro vamos para os pronomes do caso reto, que, como eu já disse, são aqueles que nós usamos para conjugar os verbos eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles ou elas. E os pronomes do caso oblíquo: me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, se, lhe, ele, ela, si, consigo, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, os, as, lhes, se, eles, elas, si, consigo. E agora a gente chega nos pronomes de tratamento. Ó. Perceba que a gente está subindo aqui nas barras. Ó. A primeira barra foi pessoal, agora pronome de tratamento. Essa barrinha branca. Pronome de tratamento são utilizados quando nos dirigimos a alguém. Conforme a situação de uso, podemos utilizar um pronome de tratamento mais ou menos formal. Nós temos a situação aqui, ó, a menina dizendo: eu não valo nada. Aí, em primeiro lugar, não se diz eu não valo nada, é eu não valho nada. Em segundo lugar, não é verdade. Você vale muito, quer dizer, vale muito. Agora, o pronome que foi usado foi o você, é um pronome de tratamento. Normalmente a gente usa o você quando a gente vai falar com uma pessoa próxima, bom? Uma pessoa do qual a gente tem intimidade, ou quando não precisa de uma situação formal. Os pronomes de tratamento, a gente vai ver aqui uma tabelinha com vários pronomes de tratamento. Então, pronome de tratamento depende de com quem você está falando e qual situação você está. Existem situações que você deve ser mais formal e existem situações onde você deve falar informal. Quadro dos pronomes de tratamento. Então, nós temos aqui os pronomes você, vossa alteza, vossa eminência. São vários pronomes aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o nome do pronome, certo? E em seguida o emprego, né? Quando que ele deve ser utilizado. Primeiro, ó, o você, em um tratamento familiar, né? Ali era a mãe falando com a criança. Você também a gente usa para um amigo nosso. Vossa alteza. É usado para príncipes, princesas e duques. Vossa eminência, cardeais. Vossa excelência, altas autoridades. Vossa magnificência, reitores de universidades. Vossa majestade, reis imperadores. Vossa meretíssima, usado por juízes de direito e é usado por extenso, tá bom, galera? Não tem abreviação para vossa meretíssima. Vossa reverendíssima,
usado para se referir a sacerdotes. Vossa Senhoria é usado para referir-se a um tratamento cerimonioso. E Vossa Santidade é para referir-se ao Papa. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. Nós temos aqui as situações. Você já se deu conta de que em todo mundo só existe uma você? Aí mais pai. Só uma. Você é uma raridade. Podem existir outras pessoas parecidas, mas você mesma, só existe uma. Se algum dia aparecer outra, você na sua frente, você pode dizer é falsa. Então, agora a gente tem os pronomes indefinidos, quando eu não estou especificando a pessoa ou o objeto do qual estou me referindo. Porque algum pode ser qualquer um, certo? Outra também pode ser qualquer um, não estou especificando qual é. Mas a gente vai ver aqui a tabela com os exemplos. Quadro dos pronomes indefinidos. Nós temos os pronomes variáveis, como algum, alguma, alguns, algumas. Perceba que eu não especifico qual é. Eu digo algum. Algum é algum qualquer. Então, pronome indefinido é isso. É para a gente falar de uma situação qualquer. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. Outro, outra, outros, outras. Muito, muita, muitos e muitas. Pouco, pouca, poucos e poucas. Certo, certa, certos e certas. Vário, vária, vários e várias. Tanto, tanta, tantos e tantas, quanto, quanta, quantos e quantas, qualquer e quaisquer. E os invariáveis é só essa listinha aqui, ó. Alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo e quem. Por exemplo, ó, alguém procurou por você. Eu não sei quem é esse alguém, é indefinido, certo? Eu não estou especificando quem é aquela pessoa. Agora, a gente chega nos pronomes demonstrativos. Já estamos no quarto tipo de pronome ali na barra. Ó, pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos situam uma pessoa ou algo no espaço, no tempo ou no próprio texto em relação às três pessoas do discurso. Só na minha aula são 7, mas são outras Marias. São iguais a mim, 2 olhos, um nariz, mas essa pintinha aqui, nenhuma delas tem. Aí continua, né, a história. Pronomes demonstrativos é para, claro, você demonstrar algo. No caso aqui ela está demonstrando, ela está usando o termo essa para demonstrar a pintinha que ela tem no seu rosto. Vamos analisar aqui o quadro dos pronomes demonstrativos. Então, ó, as variáveis este, esta, estes e estas. Ainda temos nas variáveis esse, essa, esses e essas. Temos aquele, aquela, aqueles e aquelas. Nas invariáveis isto, isso e aquilo. E lembrando que esses pronomes eles estão na sequência de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Agora a gente vai para os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são pronomes que indicam posse. Foi direto para seu quarto, pegou seu ursinho e se atirou na cama, onde ficou deitada emburrada. A mãe de Maria foi ver se estava sentindo alguma coisa. Não estava. Perguntou o que era então. Nada. Então, pronome demonstrativo, ó, o seu, indica de quem é o ursinho. Tá bom? Então, pronome possessivo vai ser aquela palavra que indica de quem é o objeto. Quem possui aquele objeto. Quem é o dono de alguma coisa. Quadro dos pronomes possessivos. Então, nós temos aqui primeira pessoa, no singular, meu, minha, meus e minhas. Primeira pessoa, segunda pessoa do singular, teu,
tua, teus e tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus e suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. E terceira pessoa do plural, seu, sua, seus e suas. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são as palavras que se introduzem às frases interrogativas, ou seja, o pronome interrogativo ele é usado para fazer uma pergunta, como o próprio nome diz, uma interrogação. Um dia, Maria chegou em casa da escola muito triste. Aí vem a interrogação, né? O que foi? Ela pergunta. Mas Maria nem quis conversar. Então esse o que foi, o que aí faz parte de um pronome interrogativo. É usado quando a gente vai realizar uma pergunta, uma interrogação. Quadro dos pronomes interrogativos. Nós temos variáveis, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas, e invariáveis, o que e o quem. Os pronomes e a coesão. Emprego de mecanismos linguísticos que permitem a relação entre as partes de um texto. Coesão. Trata-se da ligação, da conexão entre as palavras de um texto por meio de elementos formais, que assinalam o vínculo entre os seus componentes. A coesão textual pode se estabelecer por meio de diversos elementos linguísticos. Dentre esses elementos, os pronomes assumem grande relevância, principalmente pelo fato de ser, por meio deles, que se faz a retomada do referente, isto é, aquilo a que o texto se refere. Todos os tipos de pronome podem funcionar como recurso de referência a termos ou expressões anteriores empregados. Para entrar neste livro, quando se é jovem e mais tarde. Então vamos ver aqui um texto, né? E logicamente nesse texto nós vamos encontrar diversos pronomes. Então, é importante conhecer o passado para compreender melhor o presente, para saber em que estamos dando continuidade ao passado, em que estamos nos separando do passado. Os historiadores perceberam que compreendiam melhor o passado e podiam explicar o passado melhor, particularmente para as crianças e os jovens, quando dividiam o passado em sucessivas épocas, cada uma das sucessivas épocas com características das épocas. Em relação à época que chamamos de Idade Média, temos dois problemas: duração da Idade Média e significado da Idade Média, pois existe uma interpretação favorável e outra desfavorável do período Idade Média. A Idade Média inspirou romances históricos aos escritores, entre os quais alguns tiveram grande sucesso, e filmes aos cineastas, desde que existe cinema, fascinando os espectadores, particularmente as crianças. Mais uma razão para tentar explicar a vocês o que foi a Idade Média e o que a Idade Média deve representar para nós. Então, nesse texto, a gente tem aí a presença de pronomes demonstrativos, né, de pronomes dos mais variados tipos, porque o pronome ele vai estar presente em todos os textos, né, que a gente construir na língua portuguesa. É impossível, né, você construir um texto, né, desse tamanho sem que haja pronomes. Pronome como elemento coesivo. Então, primeiro, elementos coesivos são responsáveis também por retomar ou até mesmo antecipar informações, termos, palavras ou frases dentro de um texto. Então, nós temos os pronomes anafóricos e os pronomes catafóricos. Primeiro, os pronomes anafóricos retomam elementos. Fui professora durante minha juventude, mas já não o sou agora. E os catafóricos antecipam ideias. Quando saí de casa, meu pai me disse isto, né? Seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Pronome como elemento coesivo. A duplicidade de sentido, seja de uma palavra ou de uma expressão,
dá-se o nome de ambiguidade, que é a falta de clareza expressa pelas ideias de um enunciado ou de um texto qualquer. Empregando um pronome de maneira inadequada, pode ser caracterizada como ambiguidade. Exemplos, aí nós temos: Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a cama. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. João, não adianta você ir à casa de Paulo, pois ele saiu com a sua mãe. O parlamentar disse ao colega que ele não poderia assinar o requerimento. Então, ó, o pronome como elemento coesivo, ele liga as palavras, liga as ideias, certo? O pronome como elemento de coesão, ele ajuda no texto ficar, como é que eu posso dizer? Coerente, né? O texto fica coerente. Você lê o texto e você observa que as ideias estão organizadas, muito porque os pronomes foram bem empregados. Bom, então é isso aí, galera. Bons estudos, né? Boa prova, né? Resolvam o TD de vocês. E depois peçam para o pai de vocês deixarem na escola para que eu possa fazer a correção. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!